Em defesa de Deus. Meu nome é Caco Pessoa e hoje nós falaremos um pouco mais do livro de Jó. Tendo em vista o propósito desse estudo, estamos fazendo uma abordagem do livro de Jó, enfocando os destaques desse livro. Estamos examinando a mensagem central do livro, fazendo em seguida a aplicação dessa mensagem às situações de nossas vidas. Estamos suprimindo algumas seções do livro para cumprir esse propósito. Não analisaremos os capítulos 20 e 22 até o 31, nos quais é prolongado o debate sobre a causa dos problemas de Jó. Os três amigos de Jó estavam insistindo que ele havia pecado. Ao todo, os dois primeiros amigos falaram 3 vezes cada um, e o terceiro amigo falou 2 vezes. Jó respondeu a cada um até que todos imergiram num frustrante silêncio. As acusações acrescentadas às aflições de Jó foram como golpes contra ele. Mas Jó manteve a postura de inocente. A essa altura, um novo personagem, Eliú, entra em cena no drama. Depois de ouvir todo o debate entre Jó e os seus 3 amigos, Eliú finalmente sentiu-se compelido a falar. Então, vamos ver o primeiro ponto. Quem era Eliú? Eliú era um homem ou um mensageiro de Deus? Embora ele tenha feito algumas declarações que soarem como se ele tivesse acabado de chegar do céu trazendo uma mensagem de Deus, sabemos que ele era um homem, porque a sua ascendência é citada nos primeiros versículos do capítulo 32. Ele era descendente de Bus, filho de Naor, irmão de Abraão. Isso nós vemos em Gênesis, capítulo 22, versículo 20 e 21. Assim como os outros amigos de Jó, Eliú falou algumas verdades. Pois bem, ele não era inspirado, mas era um homem perceptivo, dotado de algumas boas qualidades que devemos tentar imitar. Então, primeiramente, Eliú respeitava os mais velhos. Então ele disse: Eu sou de menor idade, e vós sois idosos. Arrecei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Nós podemos ver isso lá no capítulo 32, versículo 6 e o versículo 7 também. Bem, Jó e seus 3 amigos eram mais velhos do que Eliú. Foi por esse motivo que ele não falou de imediato. Ele havia sido levado a crer que a idade e a experiência ensinam sabedoria, mas veio a descobrir que a idade, por si só, não torna uma pessoa sábia. Então, em segundo lugar, Eliú respeitava a palavra de Deus. Ele disse então assim: Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Isso lá do capítulo 32, versículo 8 que ele disse. Pois bem, um jovem que escutava a palavra de Deus também poderia ter sabedoria e entendimento. Eliú acreditava que Deus abre os ouvidos das pessoas para dar-lhes instrução, para mudar seus corações e retirar o orgulho. Isso nós vemos ele dizer no capítulo 33, versículo 16 até o 18, o que resulta em salvação. Agora, terceiro lugar. Veja bem, Eliú era um homem de coragem e convicção. Ele estava mais preocupado em falar em nome de Deus do que em agradar os homens. Ele tinha uma mensagem e estava se esforçando para transmiti-la. Então ele disse assim: porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim
Sou como o vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Permite, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem. Nós vemos isso no capítulo 32, versículo 18 até o 21. Então, ele não queria prender-se a táticas diplomáticas para não ferir os sentimentos alheios. Ele queria permissão para falar franca e claramente. Por isso, disse a Jó: as minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. Isso lá do capítulo 33, versículo 3. Agora, veja, a qualidade negativa mais óbvia de Eliú era o seu ego. Ele estava muito seguro de sua posição. Então, Eliú disse assim, lá no capítulo 33, versículo 33, disse assim: se não, escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Como vimos, nesse momento, nós vemos que Eliú estava se achando sábio. Bem, vamos ver um outro ponto. Qual foi a mensagem, então, de Eliú? Tendo ouvido tudo o que fora dito, Eliú estava a ponto de explodir. Estava tão compelido a falar que era como um barril de vinho sem abertura. Já não podia se conter. Eliú estava descontente com as afirmações dos três amigos, como nós vimos lá do capítulo 32, versículo 3. Os argumentos deles não foram convincentes e ainda condenaram Jó. Eliú acreditava que Jó havia argumentado melhor do que eles e que eles deveriam ter tido a capacidade de dar uma resposta melhor a Jó. Ele os censurou por alegarem ser sábios, dizendo que as palavras são saboreadas pelos ouvidos, assim como a comida é degustada pela boca. Ele havia degustado as palavras deles e concluiu que eles ainda não sabiam julgar o que era bom. Não tinham discernimento. Isso nós vemos lá no capítulo 34, versículo 1 até o 4. Bem, além disso, Eliú estava incomodado com Jó. Lá do capítulo 32, versículo 2, ele diz isso. Ele mostra. Ele estava furioso porque Jó tentara justificar a si mesmo e não a Deus. Ele quis corrigir a postura de Jó em relação a quem estava sendo julgado por quem. Deus e seus juízos não são julgados pelos homens. O homem e seus juízos é que são julgados perante Deus. Isso lá ele disse no 33, versículo 12 até o 14. Eliú acreditava que Jó havia falado sem conhecimento. Nós podemos ver isso no capítulo 34, versículo 35 e no 35, versículo 16 também. Ele não gostou do questionamento de Jó acerca da justiça de Deus. Então, revisou as palavras de Jó e disse que ele estava errado em acusar Deus. Então ele disse assim, lá no capítulo 33, versículo 8 até o 12, dizendo assim: na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressões. Puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim, e me considera como o seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, e observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão. Eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Bem, como ouvimos, Eliú falou para representar e defender Deus. Primeiramente, ele defendeu os juízos de Deus, dizendo o seguinte: na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Lá no capítulo 34, versículo 12, ele disse. Mais adiante, ele também disse o seguinte, lá no capítulo 33, versículo 2 e 3.
dizendo assim: mais um pouco de paciência, e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Jó, então, havia declarado que estava certo, e que suas aflições eram um castigo injusto. Bem, ele acusou Deus de contá-lo entre seus inimigos. Eliú disse: nisso não tens razão. Eu te respondo: porque Deus é maior do que o homem. Isso lá do 33, versículo 12. Então ele censurou Jó por questionar Deus. Deus é tão maior do que o ser humano que o homem não pode ousar pensar que sua justiça é maior do que a de Deus. Isso lá do capítulo 35, versículo 2. Então, Eliú não pensava que Deus fosse mais culpado do que Jó pelos seus problemas. Ele então atribuiu ao seu Criador justiça e sabedoria. Nós vemos isso no 36, versículo 2 e 3. Pois bem, ninguém é mais justo do que Deus. No 34 e 17 diz isso. Uma vez que o julgamento justo e reto está nas mãos de Deus, o homem deve confiar em Deus e não emitir juízo sobre o próprio Deus, sobre ele. Isso lá do 35, versículo 14. Bem, essa é uma falha comum entre as pessoas. Aqueles que não entendem porque Deus disse ou fez determinada coisa são propensos a concluir que ele não entende. Aqueles cujas vidas não se encontram em harmonia com Deus geralmente pensam que sua palavra é irrelevante para as necessidades das pessoas de hoje. A verdade é que o homem não está numa posição de determinar o que é melhor. O que parece o melhor para os humanos nem sempre é melhor. Só depois de tentar e errar é que descobrem que determinada coisa não é melhor para eles. Deus sabe disso de antemão. Ele não precisa fazer experiências com métodos de tentativa e erro. Então, veja bem, Deus nos fez e fez o mundo em que vivemos. Ele sabe o que é melhor para nós. Precisamos confiar no seu conhecimento e respeitar seus juízos. Naturalmente, não entendemos todos os atos divinos. Não sabemos o que ele sabe. Portanto, quem pode acusar Deus de agir mal? Isso nós vemos lá no capítulo 36, versículo 23, dizendo. Agora, em segundo lugar, Eliú defendeu o direito de Deus permanecer calado quando questionado. Veja, Deus é tão maior que os seres humanos que ele não é obrigado a apresentar uma razão para tudo o que ele faz. Isso nós vimos lá no capítulo 33, versículo 12 até o 14. Há séculos, indivíduos curiosos têm perguntado por que algumas coisas são como são em nossas vidas e na natureza. Quanto mais aprendemos sobre o universo, mais entendemos por quê. Mas jamais poderemos saber tudo o que Deus, o Criador, sabe. Se soubéssemos tudo quanto Deus, ele não seria mais Deus. Deus não é Deus, porque para quem pensa que sabe tudo quanto ele não se aproxima dele com temor e reverência. O ser humano pode iludir-se tanto com a presunção a ponto de se esquecer de sua dependência de Deus. Agora, terceiro lugar, Eliú defendeu o direito de Deus esperar que sejamos obedientes. Ele entendeu que Jó estava indagando. Por que obedecer a Deus? Que vantagem há nisso? Isso nós vemos no capítulo 35, versículo 2 e 3. Às vezes, as pessoas presumem que não compensa servir a Deus. Embora Jó fosse inocente, ele não julgava estar em melhor condição do que se houvesse pecado. Eliú tentou fazer Jó entender que não estamos
prestando um favor especial a Deus, obedecendo a Ele. Deus se agrada quando o seu povo leva vidas retas, não manchadas pelo pecado. Nós vemos isso no capítulo 35, versículos 6 ao 8. Os cristãos não devem servir a Deus somente para receber benefícios, mesmo que a obediência resulte em bênçãos. Então veja bem, o que Deus faz para manifestar a sua misericórdia para com os seres humanos pode não parecer um ato misericordioso naquele instante. Agora, quarto lugar, Eliú louvou a grandeza de Deus. Deus é tão grande que os seres humanos são incapazes de entendê-lo completamente. Isso lá no capítulo 36, versículo 26. A grandeza de Deus se manifesta na natureza. Ele faz as nuvens derramarem a chuva abundante sobre a terra. Ele faz as mesmas nuvens cobrirem o sol. Isso lá do capítulo 36, versículo 27 ao 32. A grandeza de Deus fez Eliú estremecer de temor. Isso do 37, versículo 1. Ele comparou o trovão e o relâmpago com a voz de Deus. Os atos de Deus na natureza vão além das nossas compreensões. Ele manda neve, a qual, por sua vez, manda os animais silvestres para suas tocas no inverno. Depois ele manda o vento quente, trazendo de volta o verão. Ele manda geadas pelo poder do seu fôlego. As nuvens trazem tempestades que se dirigem para onde ele quer. Deus vê o quadro na sua totalidade. Ele tem um propósito para tudo. Às vezes, as tempestades vêm para o bem da terra. A pessoa comum possivelmente não vê utilidade alguma nas cobras, nos mosquitos e nas vespas. Mas eles fazem parte do quadro total idealizado por Deus. Nós nos preocupamos somente com o nosso próprio ciclo de vida. Há momentos em que gostaríamos até que Deus alterasse suas leis naturais para nos beneficiar. O que nós gostaríamos que Ele fizesse pode ser diferente do que nossos amigos e vizinhos gostariam que fosse feito. Aquilo que beneficia a um pode prejudicar a outro. A chuva, que acaba com o piquenique de uma família, pode salvar a agricultura daquela região. Nós sabemos como Deus governa o clima. Eliú fez a seguinte descrição, dizendo assim, lá no capítulo 37, versículo 5 até o 13. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve, cai sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. E tudo isso faz ele vir para disciplina, se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. Bem, Eliú maravilhou-se com o equilíbrio da natureza, como Deus espalhara o céu tal qual um espelho. Isso lá no capítulo 37, versículo 15 ao 18, ele comenta. Bem, os seres humanos não podem ver a totalidade de Deus mais do que os olhos nus podem olhar com segurança para o sol, o qual vem cercado de tremenda majestade. Eliú então disse assim, lá no capítulo 37, versículo 23, ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Ok, então vamos concluir. Deus está no controle. Por que então Ele não evita as tribulações da vida? Porque Ele permite, então, destruição e dor.
circunstâncias terríveis se harmonizam com a natureza de um pai amoroso? Para quais propósitos surgem dificuldades na vida? São várias perguntas. Então, às vezes, tribulações podem nos sobrevir como um ensinamento corretivo. Ninguém ensina como Deus, correto? Isso nós podemos ver no capítulo 36, versículo 22, ele dizendo: Pois bem, lições aprendidas na dor são lembradas por mais tempo. Privações fazem a mente voltar-se para as questões realmente importantes. Dor e privação pode extrair o que temos de melhor, enquanto facilidades e prosperidade podem atrair o que temos de pior. Deus permite que experimentemos dor e tristeza, mas Ele também nos liberta do sofrimento. Ele nos restaura e revigora. Isso nós podemos ver no 33, versículo 23 até o 26. Quando somos castigados, veja bem, convém dizermos a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo, e se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Isso nós podemos ver no capítulo 34, versículo 31 e 32. Bem, as dificuldades também podem ser demonstrações da misericórdia de Deus. A misericórdia e a graça de Deus são assuntos complicados. O que Deus faz para manifestar sua misericórdia para com a humanidade pode não parecer um ato misericordioso naquele instante. Veja bem, a morte de Jesus na cruz foi um ato de misericórdia para com o mundo perdido, mas foi difícil para Jesus suportar naqueles momentos. Agora, veja Jonas. Jonas deve ter pensado que Deus estava contra ele, quando o mandou para o meio do povo iníquo de Nínive. O que aconteceu com Jonas não foi interpretado como sendo um ato misericordioso, mas sua missão foi um ato de misericórdia para uma nação inteira. Uma única dificuldade na vida não é suficiente para revelar o final da história. Nenhum episódio isolado deveria nos derrotar. É a soma de todas as circunstâncias da vida que determina o saldo final. Em todas as situações, devemos olhar para além das dificuldades em busca dos benefícios que ela traz. Se não conseguimos ver nenhum bem ou nenhuma razão em determinada dificuldade, isso se deve à nossa visão limitada e terrena da situação. O saldo final é que determina o valor de uma experiência. Então veja, Eliú estava certo quando acusou Jó de falar sem conhecimento. Jó não sabia do que estava falando. Ele estava tentando entender as obras do Todo-Poderoso. Nós também precisamos ser pacientes. Precisamos esperar e ver o resultado e resistir à tentação de emitir um juízo sobre Deus. Agora, para encerrar, deixa eu ler sobre Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, que fala sobre uma fé contrastante. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Bem, vamos colocar 3 pontos então, para a gente finalizar. Primeiro, alguns confiam em bens materiais que podem falhar. Isso lá no versículo 17. Segundo, alguns confiam no soberano Deus, cuja força nunca se esgota. Versículo 18 e 19. E terceiro, para encerrarmos, só a fé em Deus nos capacita a encontrar a verdadeira felicidade. A fé
é o que perdura quando todos os bens materiais são levados embora. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Cristo. Amém.